O monstro enorme se prepara para atacar, porém, ele é fatiado em dois, pelo Dong Ponchon. Ele diz que já se passaram 3 dias e ele já está se acostumando com a pressão do mar. Ele consegue esmagar um monstro marinho de rank 8 facilmente. Na conferência, os líderes parecem estar impressionados com a força dele. Disseram que em apenas 3 dias ele matou inúmeros monstros, e os pontos de mérito dele já alcançaram os milhões. Um dos generais diz que Dong tem um poder de combate comparado a de um general. Ele pode até mesmo ser do mesmo nível que ele. Já o outro diz que ele é muito bom, ele foi mais a fundo do que qualquer outro. Ele está, além de estar aguentando uma pressão absurda, ele encontrou monstros bem fortes, porém matou eles como se não fosse nada. Todo mundo fica impressionado com a performance dele, porque além dele ser muito novo, ele ainda não fez 50 anos, porém tem uma força absurda, comparado a de um general estelar. Finalmente, eles perceberam que Lu Sheng está com 0 ponto. Todo mundo começa a se perguntar o que pode estar acontecendo, se Lu Sheng fugiu por conta própria ou abandonou a competição. O líder do nosso prota, com uma cara séria, diz: o que será que Lu Sheng está pensando? Por quanto tempo ele vai ficar sem fazer nada? A cena muda para Dong Ponchon fatiando mais monstros e carregando uma cesta cheia de monstros mortos. Ele diz que a competição está quase acabando e que ele já perdeu a conta de quantos monstros já matou. E que nesses últimos 3 dias ele tem certeza de que pelo menos ele tem 1 milhão de pontos de mérito. Ele diz que é uma pena que ele não pode ir mais fundo do que 3.000 metros abaixo da água, porque os dispositivos iriam perder o sinal. Porém, ele só vai dar uma olhadinha e depois voltar lá pra cima. E ele vai em direção à caverna. Porém, enquanto ele caminha, ele para e diz que depois de hoje, depois que esse campeonato terminar, ou esse teste, claramente ele será o general número 1 em todo o exército. E até mesmo estará no mesmo nível que um coronel general. Porém, ele sente alguma coisa estranha. Ele fica com uma cara assustada. Quando ele olha para trás, ele diz que sentiu uma onda de energia muito poderosa. Ele diz que sentiu uma sensação de um QI vital muito forte. E ele se pergunta se isso realmente veio de um humano. Ele diz que não, isso não seria possível. É impossível algo desse tipo. Ele diz que essa sensação é estranha. Além de o santo marcial de rank 9, quem mais poderia superar o meu corpo marcial e o meu QI vital tanto assim? Enquanto coloca sua mão em seu peito. Ele se pergunta quem poderia estar escondido nessa caverna escura no meio do oceano. Ele continua dizendo que deve ser algum tipo de criatura marinha assustadora. Ele diz que não é melhor se aproximar. Ele vai apenas coletar os monstros que matou e subir. E lá em cima tá tudo bem tranquilo. Todo mundo começa a voltar e uma mulher diz que o tempo acabou e que essa competição foi bem fácil. Porém, ela olha para o lado impressionada com algo. Quando ela vê, é o Dong com uma quantidade enorme de monstros em sua rede. Já o pessoal que está em volta só tem um pouquinho, né? Já na conferência, todo mundo começa a checar os pontos novamente. Eles dizem que os pontos de mérito total do Dong subiram para 7.500.000 e ele está em primeiro lugar. Já os outros estão com uma quantidade de ponto minimamente normal. Voltando para lá, a mulher, ao ver que o Dong tem 7 milhões, ela diz que mesmo juntando os pontos de todo mundo, ninguém chega perto da quantidade de 0 que ele tem. Todo mundo começa a dizer que Dong ele é muito forte, que ninguém para ele. Outro diz que ele fez tudo isso de ponto só para mostrar a força absurda dele. Na conferência novamente, perceberam alguma coisa estranha. Disseram que os pontos de mérito do general estelar Lu Sheng ainda estão em 0. Eles começam a se perguntar se ele foi embora. Disseram que ele poderia estar em algum lugar desse oceano. Outro general começa a rir, dizendo que ele deve ter morrido lá embaixo. E ele continua dizendo que Lu Sheng não foi capaz de matar nem sequer um único monstro. Todo mundo em volta começa a rir. Já o líder do nosso pró começa a dizer que Lu Sheng ele deveria trazer orgulho para a região do leste. Como ele pode trazer tanta vergonha assim? Ele começa a se perguntar onde Lu Sheng se meteu. Já no mar, nosso prota começa a dizer que está tão fundo que não consegue nem ver os dedos da mão dele. Ele prepara um soco que libera uma grande quantidade de energia. Tudo em volta começa a se quebrar. Ele diz que está abaixo de 10.000 metros do mar. E por conta da pressão imensa que ele está sentindo, o corpo dele foi fortalecido. É como se eles tivessem uma câmera de gravidade. Ele diz que, combinando tudo isso com a respiração da água, cada movimento dele lá embaixo tem a mesma amplificação que a pressão de 10.000 metros de profundidade. E ele tá todo B10. Porém, ele se pergunta, e se ele mover as células imortais dele para outras partes do corpo? E ele começa a mover para a mão. E ele se pergunta quais seriam os efeitos disso enquanto dá um sorriso B10. Ele prepara e solta um socão. E esse socão libera uma grande quantidade de energia. Depois de fazer isso,
ele diz que vai mandar as células imortais para os pés dele, né? As pernas. Ele prepara para pisar no chão. Quando ele pisa, uma grande quantidade de energia é liberada e tudo em volta é quebrado. Ele fica todo B10 lá na poesinha dele, brabo. Já lá em cima, tá tudo calmo. Porém, começa a sair algumas bolhas do mar e o mar começa a ficar movimentado. Do nada, o mar começou a ficar muito agitado e começou uma ventania muito forte. Todo mundo começa a ficar assustado. E Dong começa a perguntar que poder imenso é esse? E ele diz que é o mesmo que sentiu no fundo do oceano. Do nada, uma cratera enorme é formada no mar. E o nosso prota sai dele todo B10 voando. E ele fica só observando lá de cima. E Dong fica impressionado, sem acreditar, dizendo que se isso realmente foi coisa do Lu Sheng, ele diz que é impossível. Nosso prota, lá de cima, diz que isso foi nada mal. Ele diz que usando todas as células imortais, ele fez uma combustão do corpo estelar dele imortal como ponto de foco. Ele continua dizendo que pode infundir energia pelo corpo todo. E lá embaixo, nós pode ver que ele tá carregando vários monstros usando a energia psíquica. Ele para e pensa e diz que o futuro mudou outra vez, devido à força que ele ganhou. Ele diz que o futuro mudou de acabar seriamente ferido enquanto escapava, a escapar do oceano com feridas leves. Ele diz que foi só uma leve mudança, mas é uma pena que não é isso que ele quer. Dong fica de frente para o nosso prota. Com uma cara tranquila, ele pergunta se ele é Dong Pontian. Dong, observando o nosso prota, vê que ele está liberando uma aura avassaladora, sem acreditar que tem outra pessoa, sem ser um general, que é mais forte do que ele fica bravo e parte pra cima de nosso prota. Ele prepara um ataque, porém nosso prota apenas estica a mão tranquilamente e defende o ataque facilmente. Dong fica a acreditar no que viu, porém nosso prota diz que ele não pode matar o cunhado dele, então ele só vai deixar ele esfriar a cabeça um pouquinho e dá um ataque nele que ele sai voando em uma velocidade incrível. Ele voa tão rápido que parece até um raio, mano. Cena muda para Dong caído no chão, inconsciente. Parece que não aconteceu nada demais. Todo mundo fica sem acreditar que o Imperador Dong caiu com apenas um ataque. Nosso prota fica mais impressionado ainda, dizendo que ele pensava que o cunhado dele era mais forte. Ele diz e ainda tentou ser gentil. Ele coça a cabeça e diz que não tem mais volta. Ele apenas vai ser mais educado quando encontrar com ele novamente. Na sala de conferência, todo mundo fica de boca aberta, dizendo que Dong Pontian caiu muito rápido e que ele é o número 1 do Distrito Central. Como pode a diferença de poder ser tão grande assim? O general diz que a habilidade de combate que Lu Sheng mostrou agora está acima das expectativas dele e que isso é mais do que suficiente para qualificar ele como o marechal mais novo na história. Nosso prota olha para o lado e diz que eles estão aqui. Ele começa a liberar a aula dele e diz em voz alta que pretende destruir o altar divino e travar uma guerra contra os céus. E para isso ele precisa cultivar uma aura incomparável de invencibilidade. E ele fala isso para todos que estão no navio. E ele indaga ainda que ele precisa que todos que estão presentes torçam por ele. Todo mundo fica sem entender nada. O líder do nosso prota, sem entender nada, começa a se perguntar: como assim destruir o altar divino, travar guerra contra os céus? Ele começa a se perguntar o que Lu Sheng está pretendendo fazer. Lu Sheng parte em direção aos céus e ele diz para o pessoal que estão escondidos para que eles apareçam, porque ele já sentiu que eles estão ali. E do nada, uma aura incrível começa a aparecer nas nuvens. O líder do nosso prota fica impressionado com a aura que está aparecendo nas nuvens. E ele parte em direção dizendo que precisa olhar de perto. Ele fica impressionado quando vê quem é. Ele diz que são os 4 símbolos de Jidao e as 28 constelações. Eles chamam o ancião Xuan, dizendo que o exército está fazendo uma competição hoje. E qual o motivo da escola marcial Jidao estar naquele local? O ancião Xuan diz que eles estão ali sob ordens do santo marcial Jidao para capturar o demônio estelar do exército. Os generais diz que só porque algumas pessoas foram mortas, eles não conseguem reconsiderar isso. E ele diz para Xuan que acha mesmo que o exército não tem pessoas para ir contra vocês. Xuan diz em voz alta que eles estão errados. Se fossem apenas 2 lixos mortos, não teriam se incomodado. Porém, esse demônio matou a esposa do santo marcial e até mesmo a criança dele. E isso é um pecado imperdoável. Todo mundo fica de boca aberta, sem acreditar, dizendo que, como assim? Como o Lu Sheng fez isso? O líder do Lu Sheng olha para ele, dizendo que o problema que o Lu Sheng causou dessa vez é realmente ruim. Ele começa a pensar que a Aliança estava carregando a linhagem sanguínea do santo marcial Jidao. Ele se pergunta se ele tivesse essa informação antes, será que ele teria matado ela? Ele pensa mais um pouco e diz, na verdade, ele iria sim, até porque ele não é um santo, e a vingança deve ser tomada. O líder do nosso prota diz para Xuan que prova que ele tem que Lu Sheng matou eles, e ele diz que o assunto precisa ser discutido pelo departamento militar, e com o próprio santo marcial, até que a verdade seja descoberta. Ninguém está permitido colocar um dedo em um único fio de cabelo do Lu Sheng. Do nada, ele parece perceber algo. Todo mundo começa a saudar a chegada do Lorde. Do nada, Jidao, que é o santo marcial rank 9, chega e fala para todo mundo se ajoelhar. Todo mundo começa a saudar o santo marcial. Antes foi uma era dominada por armas de fogo, onde os antigos especialistas marciais, não importa o quão poderosos fossem, capazes de quebrar pedras, andar sobre paredes ou realizar feitos incríveis, não eram páreo para uma pequena bala. A humanidade
reverenciava o poder da ciência, e a tecnologia ajudou a alcançar muitos feitos inacreditáveis. Os humanos podiam voar aos céus e mergulhar nas profundezas da Terra naqueles dias. O poder era medido pelo conhecimento, e a ciência governava acima de tudo. Porém, as rachaduras começaram a aparecer no céu e na terra. Monstros assustadores desceram até o nosso mundo, e a orgulhosa tecnologia da humanidade não era capaz de nem mesmo parar ao monstro mais fraco. Os limites da carne humana foram quebrados, e a trajetória da civilização desviou do curso. Os punhos entraram nos corredores do poder. Os punhos agora são autoridades. Especialistas marciais, confiando apenas na própria força, eram capazes de defender uma cidade, um estado, uma região ou até mesmo um país inteiro. Eles tomaram a posição que uma vez pertencia aos deuses, fazendo com que a reverência e a fé do povo tenham um alvo concreto e tangível. Entre eles, os mais fortes quebrariam todas as barreiras, desafiando os céus e se tornando lendas vivas, os deuses, de uma nova era na Terra, conhecido como os Santos Marciais. Todo mundo começa a saudar o Jidao, se ajoelhando. O pessoal do exército começa a ficar meio apreensivo. E o líder do Prota começa a dizer, e ele diz que esse é o motivo do porquê o exército está fazendo todo o possível para criar um santo marcial de nível 9. Ser uma verdadeira potência protegendo eles, quando alguém arrancar a máscara e virar a mesa, todos os chamados grandes mestres, generais e marechais dos últimos 3.000 anos não passarão de uma piada. Vidal diz que ele está ali pessoalmente, e ele pergunta para o líder do Prota o que ele queria discutir com ele. Ele diz que as palavras dele são a prova. Olhando para baixo, ele fala de forma séria. Se ele deseja que uma pessoa morre, essa pessoa tem que morrer. Ele diz isso enquanto olha para o Prota e pergunta para o Prota se ele tem algum tipo de objeção. O Prota apenas fica sério, sem dizer nenhuma única palavra.